Olá a todos que estão assistindo. Hoje vamos falar sobre a matemática no Egito Antigo. Somos do Centro de Ensino Professor Antônio Carlos Beckmann, da sala 101 do turno matutino. E os integrantes do grupo são Ayla, Diego, Marcos, Lara Beatriz, Lara Souza, Pedro Henrique, Pedro Lucas, Sofia e Thaisa. Vamos ao conteúdo? O Egito Antigo surgiu às margens do rio Nilo, que era essencial para a sobrevivência da população. Isso porque ele permitia a agricultura em uma região que era, em grande parte, desértica. No entanto, existia um problema importante. As cheias do rio aconteciam todos os anos e acabavam apagando os limites das terras. Com isso, os egípcios precisavam medir novamente os terrenos após cada cheia. E foi exatamente nesse contexto que a matemática se tornou fundamental. Ela deixou de ser algo opcional e passou a ser uma necessidade para organizar a sociedade. Os egípcios possuíam um sistema próprio de numeração. Diferente do que usamos hoje, eles não utilizavam os algoritmos como 1, 2 e 3. Em vez disso, criavam símbolos específicos para representar quantidades. Um traço, por exemplo, representava o número 1. Já outros símbolos indicam dezenas, centenas e milhares. Para formar números maiores, eles repetiam esses símbolos várias vezes. Isso fazia com que os números ficassem mais longos, mas também tornava mais fácil visualizar as quantidades. Esse sistema era simples, mas muito organizado, e mostra que eles já tinham um pensamento matemático bem desenvolvido. Além de criar símbolos, os egípcios também tinham uma forma própria de ler os números. Eles podiam escrever da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, e até mesmo de cima para baixo. A direção era identificada pela posição dos símbolos. Isso exigia muita atenção na hora da leitura, mas era algo muito comum para eles. Outro detalhe importante é que eles não utilizavam o zero. Mesmo assim, conseguiam representar grandes quantidades. Esse sistema mostra que a matemática deles era adaptada à realidade da época e funcionava muito bem para o que precisavam. Os egípcios registravam seus conhecimentos em materiais chamados de papiros. Esses papiros eram feitos a partir de uma planta e funcionavam como folha de papel. Neles eram anotados cálculos, problemas matemáticos e as suas soluções. Ou seja, era como se fossem cadernos de matemática da época. Os dois mais conhecidos são o papiro de Hind e o papiro de Moscou. Esses documentos são muito importantes, pois mostram como a matemática era aplicada no dia a dia. O Papiro de Moscou contém cerca de 25 problemas matemáticos. A maioria desses problemas está relacionada à geometria. O mais famoso é o problema número 14. Ele ensina a calcular o volume de uma pirâmide, inclusive uma pirâmide cortada, o que torna o cálculo mais complexo. Esse tipo de conhecimento era extremamente importante para a construção de monumentos, mostrando que a matemática era utilizada de forma prática no cotidiano. Os egípcios tinham uma forma diferente de trabalhar com frações. Eles utilizavam principalmente as chamadas frações unitárias, que são frações com numerador igual a 1, como por exemplo 1/2, 1/3 e 1/4. Em vez de escrever 2/3, como fazemos hoje, eles representavam esse valor como a soma de 1/2 mais 1/6. E isso pode parecer bem estranho para nós atualmente, mas esse método facilitava bastante os cálculos que eles realizavam e mostra que eles tinham um sistema próprio muito bem organizado. Os egípcios tinham uma forma diferente de fazer multiplicações. Eles não utilizavam tabuadas como nós usamos hoje. Em vez disso, eles aplicavam um método baseado na duplicação. Ou seja, eles iam dobrando os números. Por exemplo, ao multiplicar 13 por 12, eles criavam uma sequência de valores dobrados e depois selecionavam os números necessários e somavam para chegar ao resultado final.
Esse método evitava contas mais complexas e facilitava o cálculo no dia a dia. Mesmo sendo diferente do nosso, era um método muito eficiente e inteligente. Vamos entender melhor com um exemplo. Para calcular 13 vezes 12, os egípcios começavam dobrando o número 13. 13, 26, 52. Depois, escolhiam os valores que somados davam 12 e somavam os resultados correspondentes. Assim, conseguiam chegar no resultado final. Esse processo pode até parecer mais longo, mas para eles era muito mais simples, porque não exigiu decorar contas, e sim entender o processo. Bom, agora eu vou falar sobre a divisão egípcia. A divisão também era feita de forma diferente no Egito Antigo. Ela seguia uma lógica parecida com a multiplicação, baseada principalmente em somas e duplicações. Os egípcios não faziam divisão como a gente aprende hoje na escola. Em vez disso, eles tentavam descobrir quantas vezes um número cabia dentro do outro. Para isso, utilizavam um processo passo a passo. Primeiro, eles iam dobrando valores do número menor e anotavam esses resultados. Depois, comparava esses valores com o número que queriam dividir, selecionando aqueles que mais se aproximavam do total. Então, eles somavam esses valores escolhidos até chegar o mais próximo possível do número inicial. Esse método exigia atenção e organização, mas era eficiente dentro da realidade deles. E, além disso, evitava cálculos mais complicados e facilitava a resolução de problemas do dia a dia, como, por exemplo, dividir alimentos entre várias pessoas ou distribuir recursos de forma justa. Mesmo sendo o processo mais demorado, ele funcionava muito bem e mostra que os egípcios tinham estratégias inteligentes para resolver essas situações práticas usando a matemática. Isso prova mais uma vez que a matemática no Egito era aplicada no cotidiano e tinha um papel essencial na organização da sociedade. Os egípcios também resolviam problemas que hoje chamamos de equações. Eles chamavam esses problemas de ahá, que significa quantidade. Um exemplo simples é um número mais a sua metade, é igual a 15. Se a gente chamar esse número de x, fica x mais x sobre 2 igual a 15. Somando os termos, temos 3x sobre 2 igual a 15. Multiplicando tudo por 2, fica 3x igual a 30. E dividindo por 3, encontramos x igual a 10. Ou seja, eles já resolviam problemas muito parecidos com os atuais. A geometria também era uma área muito importante para os egípcios, principalmente para medir terrenos após as cheias do rio Nilo. Eles utilizavam formas como triângulos e trapézios para calcular áreas. Além disso, também conseguiam calcular a área do círculo. O mais impressionante é que o valor que eles utilizavam era muito próximo ao número π. Mesmo sem conhecer o π como usamos hoje, eles tinham uma aproximação muito eficiente. Isso demonstra o nível avançado do conhecimento matemático deles. A matemática estava presente em diversas áreas na vida do Antigo Egito. Na agricultura, era usada para medir e dividir as terras. Na construção, ajudava na criação de templos e pirâmides, e também no armazenamento de alimentos. Os egípcios calculavam volumes como de cilindros, para saber exatamente quanto grão cabia nos depósitos. Isso ajudava a evitar desperdícios e manter tudo organizado. Ou seja, a matemática era essencial no dia a dia. Uma curiosidade interessante: os egípcios não tinham um número zero. Mesmo assim, conseguiam fazer vários cálculos. Outra curiosidade é que a matemática deles era muito prática, ou seja, focada em resolver problemas do dia a dia. Isso é diferente da matemática teórica que vemos hoje e mostra como estava ligado à vida real. Podemos perceber que a matemática no Antigo Egito era extremamente avançada. Ela não era apenas teoria, era totalmente prática. Estava presente na agricultura, na construção e na organização da sociedade. Os egípcios desenvolveram métodos próprios que funcionavam muito bem para a sua realidade.
Muitos desses conhecimentos influenciam a matemática até hoje, e isso mostra a importância dessa civilização para a história, e como a matemática sempre foi essencial para o desenvolvimento humano.